Olá cinqueiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas 5. O empresário Carlos Alberto de Nóbrega, nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, é conhecido por ser o apresentador do programa Praça é Nossa, exibido no SBT há mais de 30 anos. Mas, além disso, ele conta com várias outras atividades em seu currículo bastante extenso. Carlos já foi roteirista, ator, escritor e produtor, além de exercer a função de apresentador e humorista. No vídeo de hoje, trouxemos 5 curiosidades sobre Carlos Alberto de Nóbrega. Fique atento até o final, pois como sempre, o último tópico é o mais surpreendente. Então prepara a pipoca, aumenta o volume do vídeo, e vem com o cinqueiro. Formação e carreira. Muitos não sabem, mas Carlos Alberto de Nóbrega é formado em Direito pela UFRJ. O artista chegou a exercer a profissão por pouco tempo, mas decidiu não seguir em frente com a carreira de advogado, por se identificar mais com o ramo humorístico. Além disso, Carlos Alberto é autor de alguns livros, e um deles foi escrito como homenagem para o seu pai, Manuel de Nóbrega, que foi o primeiro apresentador da Praça é Nossa, quando ela ainda se chamava Praça da Alegria. O livro escrito por Carlos se chama A Luz que Não Se Apaga, e nele Carlos relata sua admiração pelo pai. Além disso, escreveu uma autobiografia, chamada Essas Coisas Só Acontecem Comigo, narrando suas experiências pessoais e seus mais de 40 anos de carreira na TV. Para se ter uma ideia, somente de Praça é Nossa no SBT, Carlota completou 35 anos em 2022. Nesse período, já passaram cerca de 250 personagens diferentes, entre eles, Jeca Gay, Paulinho Gogó, Filomena, Tropa de Malucos, Vera Verão, Ronald Golias e deputado João Plenário. Sendo esse último inclusive, o favorito do cinqueiro. Roteirista dos Trapalhões. Outro fato pouco conhecido sobre Carlos Alberto de Nóbrega é a sua carreira como roteirista. Na década de 1970, Carlos trabalhou na TV Globo, escrevendo para o programa Os Trapalhões durante 11 anos. Mesmo após sua ida para o SBT, Carlos revelou em uma entrevista que ainda recebia cartas da equipe dos Trapalhões pedindo para que ele escrevesse mais alguns roteiros, pois o Renato Aragão estava precisando de textos. Carlos, no entanto, recusou o trabalho. Mágoas artísticas. Em uma entrevista dada ao Rafinha Bastos, Carlos Alberto afirmou guardar mágoas de alguns artistas. Ao ser questionado sobre sua relação com Renato Aragão, Carlos inicialmente negou qualquer conflito, e demonstrou gratidão ao Renato por sua ida para a Globo na década de 70. Mas ele é uma figura, ele é um cara legal, ele é... Comigo foi. Entendeu? Então eu não vejo erro. Ele sempre foi muito leal com os colegas. Quando nós fomos para a Globo, era só para ser nós dois. No entanto, ainda na mesma entrevista, Carlos deixou escapar que leva uma mágoa do artista, e considera esse responsável pela saída da atriz Gorete Milagres da Praça é Nossa, artista que interpretava Filomena. Segundo o humorista, o convite do Renato feito a Gorete para trabalhar na Globo soou como uma traição que ele não digeriu até os dias atuais. Conforme dito na entrevista, Carlos revelou que até tentou convencer a intérprete de Filomena a permanecer na praça, até usando as cartas que recebia dos Trapalhões como argumento de que lá não tinha redator, mas não teve sucesso. Carlos afirmou ainda que posteriormente ao episódio, Gorete chegou a pedir desculpas a seu filho Marcelo de Nóbrega, o diretor da Praça é Nossa, que chegou até a negociar sua volta para o programa. Mas, Carlos recusou, e deixou claro para Marcelo que enquanto ele estivesse vivo, Gorete jamais participaria do programa novamente. Então, é uma pessoa que eu jamais... Ontem o Marcelo me falou comigo, pai, olha aqui, ela pediu desculpa, disse que não é nada disso, foi a história, disse, filho, enquanto eu for vivo, no dia que eu morrer, se você sentar no meu lugar, você põe. Comigo vivo, nunca mais ela senta naquele banco.
Quantas mágoas! O futuro da praça. Em uma entrevista dada por Carlos Alberto, o apresentador comentou sobre como ficaria o futuro da atração noturna do SBT. Ao ser questionado sobre o desfecho da Praça é Nossa, Carlos Alberto deixou bem claro a sua vontade, afirmando que não pretende deixar o lugar de apresentador para outra pessoa, nem mesmo para o seu filho Marcelo de Nóbrega, diretor do programa. Carlos Alberto afirma que considera um peso muito grande para Marcelo assumir o banco da praça, e que não imaginaria um outro final para a praça, a não ser sendo enterrada junto com ele. Pode parecer um pouco egoísta, mas é por uma boa causa. Carlos revelou também que quase perdeu seu filho Marcelo por conta de um infarto, e por isso, teme que a responsabilidade do programa o deixasse ainda mais estressado e suscetível a mais problemas de saúde. Inimigo do Chororó. É isso mesmo que você ouviu, e a gente te conta essa história. No final dos anos 80, no início do sucesso da dupla Sandy Júnior, Carlos Alberto convidou os irmãos para gravarem uma apresentação em seu programa, mas a programação não saiu exatamente como planejada. Uma confusão teria se iniciado, quando os seguranças dos irmãos tentaram barrar a circulação de pessoas no estúdio de gravação, incluindo a de outros artistas. A atitude não foi bem recebida por Carlos Alberto, que por sua vez, ficou furioso e foi até os seguranças repreendendo a atitude e cancelando a participação da dupla no programa. Em uma entrevista dada ao podcast Vênus, o apresentador desabafou sobre a briga, afirmando que foi infeliz na sua atitude e que se arrepende amargamente do que fez. Carlos revelou ainda que até hoje existe um desafeto entre ele e o cantor Chororó, pai da dupla, e que mesmo após 30 anos do incidente, Chororó nunca aceitou o pedido de desculpas do apresentador. É uma mágoa que eu tenho até hoje. Eles eram meninos, foram convidados para fazer a praça. Ficaram num camarim. Aí chegou uma notícia que estava tendo problema nos vestiários, no corredor, que os seguranças não estavam deixando os artistas passarem pelo corredor. Aí eu fui lá, conversei com o segurança e disse, olha, isso aqui é um lugar de respeito, ninguém vai sequestrar essas crianças. Você pode ficar aqui na porta para ninguém entrar, mas proibido meus artistas, isso vocês não vão fazer. Aí continua o programa, de repente o Marcelo volta e diz, pai, eles não saíram. Disse, então manda embora porque eles não vão fazer meu programa. Me arrependi? Sim, porque eram duas crianças. Mas também em troca, eles nunca me perdoaram. Eu tentei várias vezes pedir desculpa. Passaram-se os anos, 34, não, na época eram 32 anos depois. E tinha uma pessoa assim na minha frente, falei, pô, conheço não sei de onde. Estava de cabelo curto, era o Chororó. Eu fui falar com eles, porra, cara, que bom teu dia. Você não pode imaginar a tristeza que eu tô. Eu queria pedir desculpa. Arrependi? Sim. Mas eles não perdoaram. Que pena. Qual dessas curiosidades você achou mais surpreendente? Conta para a gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nada de novo. Até a próxima!